Muito bem, nós estamos aqui abrindo espaço para falar de empresa, infraestrutura, tecnologia, estamos falando em mão de obra, estamos falando no mercado que produz. E para que as coisas aconteçam, a gente tem que brigar, baixar custo. Está vendo a lei agora do Estado aí diminuindo aí o 5% a mais na entrada do Estado aí para pequena empresa, para quem tem o Simples. Diminuir esse peso para quem produz. E esse é um trabalho que nós temos que fazer. Né? Não penalizar quem está aí produzindo, gerando emprego e impostos, inclusive. Então o governo penaliza aquele que ajuda ele a pagar as contas. É um negócio para maluco. Mas nós como empresários, a gente está falando 50 anos, falando de carga tributária, fiscal, trabalhista. De vez em quando vem um apoiozinho aqui de um setor ou outro, esculhambando até a lógica do mercado. Né? Hoje tu tem que ter contador, advogado, tem que ter o ambientalista, tu tem que ter o engenheiro de segurança. É uma coisa aqui que a gente tem que repensar o processo, simplificar, tem que cobra o imposto, mas não na complexidade que está aí. E um dos grandes gargalos desse país é a infraestrutura. E um dos problemas que nós temos em Caxias aqui é o tal do aeroporto. E é uma briga, está aí o prefeito envolvido, eu entrevistei ele há pouco tempo indo a Brasília, envolveram aí o Filipão, envolveram a SIC, o Isbabo está aqui conosco, o Nelson Isbabo, como diretor de infraestrutura da SIC. O assunto hoje é aeroporto. Até porque nós que trabalhamos com eventos, que viajamos, que a gente vai cobrir eventos com as empresas, o Cimex, o Simplas, com a turma, vamos para fora, né? Qualquer lugar que a gente vai é feira, evento, negócio, para as coisas andarem. Nós temos uma indústria forte, tem que valorizar isso. E nós precisamos do aeroporto, de carga e de passageiro. Como é que está essa tratativa e a reunião, projeto, prazo, valores, fala em 200 milhões, a gente sabe que vai ser muito mais no final, mas eu gostaria da opinião de quem está envolvido, que eu sei que isso aí, eu falei uma angústia, o Isbabo disse que não, ele já está mais tranquilo agora, porque já está entendendo. Comenta para nós, Isbabo. Infelizmente, Carlos e telespectadores, as notícias que nós conseguimos confirmar na semana que estivemos em Brasília não são muito animadoras, né? Claro, nós tivemos uma audiência aqui na terça-feira, né? Terça ou quarta-feira, onde a Assembleia, através da Comissão de Transportes, fez uma audiência aqui na Câmara de Vereadores, falando, anunciando, conversando. Porém, a realidade é a seguinte: o Estado, o senhor governador decretou a área de Vila Oliva como a construção do aeroporto, do segundo aeroporto internacional de cargas e passageiros do Estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura gravou a área, declarou de utilidade pública, porém os proprietários não viram a cor do dinheiro ainda, né, Carlos? Que a gente como empresário fica preocupado com isso aí. Então, está reservada uma área de 443 hectares para a implantação do futuro aeroporto de cargas e passageiros. Qual é a área? 443 hectares. Nós sempre falamos na necessidade de termos aqui um aeroporto internacional de cargas e passageiros que possa vir a somar com a logística mudada completamente a matriz, porque hoje nós dependemos só do transporte rodoviário, né? Esses dias nós participamos de uma outra audiência pública que foi também organizada pela Assembleia, onde o deputado Carião, que estava lá, disse: olha, 85%, aí eu pedi a palavra, disse: não é 85%, aqui é 100%. Aqui nós não temos, o nosso Rio Tega não é navegável, nós não temos trem, nós não temos avião, é 100% transporte rodoviário de carga. Claro, nós temos aqui a maior indústria de implementos rodoviários e isso contribui, pesa também, né? Porém, é o seguinte, na hora que for fazer a conta lá, no final, nós estamos, cada vez que a gente exporta um produto para outro país, nós saímos com um prejuízo de 13% em cima do produto final, uma vez que o nosso custo de logística hoje atinge 19%. É um número absurdo, Carlos, muitas vezes, em todas as vezes que a gente lá no Ministério do Transportes, na Aeronáutica, e em Brasília a gente fala nesse número, o pessoal manda contesta para provar se realmente é isso. Isso está provado, nós temos esses elementos. A Câmara de Indústria e Comércio tem pessoas que pesquisam, o Departamento de Economia e Estatística faz isso. Então, o nosso custo final no produto só de logística é 19%. Veja bem. Então,
E muitas vezes não é o lucro das empresas. Não é o lucro, é verdade. É mais, custa mais. Então, há necessidade urgente, é para ontem, já tinha que estar acontecendo. Faz desde 1980 que nós viemos brigando para que seja determinada a escolha a área. Houve uma disputa entre municípios que queriam aqui, queriam ali. No fim prevaleceu o bom senso, porque realmente essa área é excepcional. Nós temos, ela é totalmente plana, ela não tem vegetação nativa próxima. Então o meio ambiente, nós já tem plantação de maçã e não sei o que. Eu me lembro que nós fomos filmar lá. Isso, é uma empresa que explora a plantação de maçã. E veja bem, Carlos, uma das maiores dificuldades hoje é obter a licença ambiental, e o Estado já tem, né? Então, para nós não ampliarmos demais a discussão, o governo do Estado encaminhou, houve uma discussão em torno de quem iria fazer, da onde que sairia o dinheiro, e a senhora Presidente da República determinou que no Brasil nós precisamos ampliar, reformar, construir aqui no Estado, no mínimo 4 aeroportos, no Brasil inteiro 240. E o Banco do Brasil recebeu a indicação, através da criação de uma outra empresa, que é um banco comercial, que vai procurar eliminar a burocracia que existe em termos de fazer licitações, contratar empresas para fazer. Ele vai ter a autonomia, a prerrogativa de poder fazer isso, e o dinheiro sai do orçamento da União de uma forma direta para o banco, e o banco é que vai financiar esses aeroportos. Porém, a notícia ruim que nós confirmamos na semana passada é o seguinte: 240 aeroportos, dividiram em 5 lotes de 40 e poucos aeroportos, tá? Aí nós procuramos saber do banco, já tem projeto, o aeroporto esse? Não, nós idealizamos um modelo para todos os aeroportos que vão ser construídos aqui. Os 240 vão ser todos eles iguais, então vai custar menos para fazer o projeto, etc. Padrão, só que fornecedor, aí é que vem a dificuldade toda. O nosso aeroporto, aquilo que nós queremos, não se enquadra dentro daquilo que está sendo idealizado, não projetado, porque não tem projeto, não tem termo de referência, não tem coisa nenhuma. E o pior de tudo, Carlos... Mas já é fechado isso? Que esse banco vai administrar, vai financiar todo o esquema? A coisa está andando por isso. Naquela audiência eu não pude estar presente, mas foram os 2 diretores nossos lá. Foi o Rodrigo Romanini e a Margarete, aliás 3, porque o Viessa também participou. O modelo do aeroporto que está sendo idealizado para ser construído aqui, veja bem, nós conhecemos o assunto e mostramos a necessidade. Eles, enquanto governo federal, governo estadual, né, determina que é um outro modelo, uma outra coisa que não serve. Então aí é que nós temos que agora criar uma nova discussão. Existe até, o senhor prefeito até achou que não era o momento da gente levantar isso, mas nós não podemos deixar investir um recurso numa obra que não vai atender a necessidade de desenvolvimento aqui da região. Mas nesse projeto entra carga? Não. No deles? Não. Só passageiro? Só passageiro. Então, para nós não... O que está idealizado, que não tem um projeto ainda, né? Eu estava só para concluir o raciocínio antes. O banco não tem técnicos para fazer. Sim. E no Brasil não tem pessoas capacitadas e disponíveis. Não é que não tenha, tem, mas não tem disponibilidade. As empresas que fazem esses projetos não estão disponíveis para elaborar o projeto desses 240 aeroportos e esse lote de 40 e poucos que foi dividido, e o nosso está incluído. Então, existe um encaminhamento prioritário para, aqui no Rio Grande do Sul, são 4 aeroportos, o de Caxias o primeiro, Passo Fundo, Bagé, Santa Maria, não sei, um outro lá, né? Mas, infelizmente, aquilo que está sendo conversado agora não condiz com aquilo que nós entendemos que seja necessário para que nós tenhamos aqui um aeroporto internacional de cargas e passageiros que possa atender a demanda de cargas. Veja bem, o nosso aeroporto aqui transporta hoje, com 2 empresas operando, né? No ano passado foram 300 mil passageiros, né?
A projeção do levantamento que foi feito, se o Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros de Vila Oliva for instalado, nós teríamos 5 milhões de passageiros nos 3 primeiros anos, né? E o volume de cargas, então, hoje, o que nós operamos hoje com a carga aérea é uma piada, porque tudo tem que sair por via rodoviária até Campinas, porque Porto Alegre não tem capacidade para receber aviões cargueiros, então carrega no caminhão aqui, vai até Campinas, de lá bota no avião e daí é que vai para frente, né? Eu já contei como exemplo um problema que a Marco Polo enfrentou sério quando instalou aquela fábrica no México, né? E aqueles ônibus double decker, aquele para-brisa panorâmica muito bonito lá, e infelizmente as estradas do México não comportavam esse tipo de ônibus, porque é estrada de chão, muita pedra, começou a quebrar para-brisa um atrás do outro. Para poder suprir, chegou a ter 10, 12 ônibus parados lá. E o pessoal do México pedindo. Para suprir a necessidade de reposição dessa peça, só do para-brisa, né? Imagina, bota numa embalagem, põe num caminhão, leva até Campinas, de lá carrega no avião, quantos dias demandaram, né? O prejuízo que isso causou. Nós não vamos embarcar num avião, uma carreta, um ônibus ou um caminhão da Agrária, um Jeep, etc. Hoje ainda não, mas daqui a uns anos, quem sabe a gente possa até fazer isso, mas vai no sistema CKD. Agora, o que nós precisamos, o que a Chias importa de componentes que fazem parte dos produtos que saem daqui. E peças de reposição que são colocadas à disposição daqueles que adquirem os nossos produtos. Aos milhões. Daí a necessidade de nós termos essa logística de transporte aéreo de cargas e passageiros. Até porque quem levanta um pouquinho os dados vai ver que a maioria das empresas aéreas do mundo está quebrada. Trabalhando só com passageiro, o negócio está quebrado. É verdade. Então, quando tu começa a viajar, a entender, tem uma compra a outra, é para tentar sobreviver. Sim. Olha o caso da Gol, o caso da TAM aqui, que está girando. Então, prejuízos astronômicos e tudo, até porque hoje o cara compra uma passagem, vai a R$100, 100 e pouco, mais barato que de ônibus, tu vai a São Paulo. Hoje, é só comprar com antecedência. Quem é que paga uma manutenção? Né? Carlos, veja bem. É uma luta isso. Nós, enquanto estamos discutindo aqui, ver se é o Banco do Brasil que repassa o dinheiro, se o projeto esse vai ser ideal, se vão fazer esse tipo ou não vão, lá na Câmara de Indústria e Comércio, nós recebemos 4 empresas, tá? 2 delas multinacionais, que eles estão administrando fundos de investimento, que têm interesse em investir aqui na construção do aeroporto. A última delas, de origem suíça, né, tem um fundo muito grande. Eles pediram qual é o investimento que vocês... Nós falamos em 500 milhões, 440 hectares, os caras disseram, nós temos estudos que comprovam a necessidade de uma área de 1.000 hectares, porque tem que fazer um loteamento industrial do lado, para colocar as empresas. E até prever o futuro. Tem que levar a rede do trem de cargas lá para o aeroporto. Tem que levar o trem de passageiros lá para o aeroporto. E eles querem 2 pistas de 4.200 metros e fariam todo o investimento com a possibilidade de operar o aeroporto. Então, se essas empresas que não são daqui não têm a realidade como nós temos na mão, a gente não... Já entendeu que é um baita no mercado. É verdade. Então, nós temos que continuar brigando para que realmente a gente possa ter esse investimento, mas que atenda à necessidade de desenvolvimento aqui da nossa região. E até porque é fundamental para crescimento das regiões. Já está provado no mundo, isso é dado estatístico. Se tu não tem toda uma estrutura para atender, agilidade de resposta, tu está competindo com o mundo, não adianta ficar falando de governo, falando de estrutura. Tu tem que resolver o problema. E a gente não consegue, é uma coisa de anos, de uma briga, de uma coisa que está provado com dados que tem que ser feito. Um detalhe que é muito importante, que chama a atenção, quando a gente, em todas as vezes que a gente vai... Infelizmente, de vez em quando a gente é obrigado a levantar a voz e dizer não, nós temos que bater na mesa e exigir. Nós tivemos agora em Brasília, participando de um seminário junto com o prefeito Clayton, que é o presidente do Comitê do Trem Regional de Passageiros, foi criado um conselho dentro da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, que está coordenando a implantação dos trechos de trem de passageiros. Nós estamos desviando um pouquinho
pouquinho o assunto, mas só para explicar depois como é que nós conseguimos. Não, tem que falar muito sobre isso. É isso aí. Trem, avião. Exatamente. Logística. Bom, foi feita uma reunião no mês de março de 2013. O Conselho se reuniu e depois de ter sido feita a audiência pública aqui em Caxias, os próximos passos era a NTT tinha a obrigação de elaborar o termo de referência e lançar a concorrência da instalação do projeto, uma vez que tem que ser construído mais 32 quilômetros. Nessa nova, depois de março até o dia 3 de setembro, que foi o dia da reunião, Carlos, não foi feito absolutamente nada, o assunto não avançou absolutamente nada. E fez com que todos os membros do conselho que estavam lá se manifestassem de uma forma bastante veemente, criticando, mas infelizmente a coisa assim não anda. E a gente conversando com as pessoas depois que terminou a reunião, lá diz, olha, Baba, vocês vão continuar gritando que nós não temos técnicos que façam. A Labtrans, que fez o levantamento aqui, estava lá também, conversamos com os diretores, assim, ó, nós estamos aqui à disposição, nós somos contratados, nós já temos praticamente 50% do que é necessário, nós subimos, só falta o Ministério da autorização, determinar a verba para nos contratar e nós vamos fazer. Enquanto isso, a gente fica esperando que a coisa aconteça. Mas tem que ter uns malucos aí correndo e visitando. A Rota do Sol foi isso, a coisa levou 70 anos para um lado para fazer uma... Quer dizer, algumas coisas nós temos... A história já provou que a gente está brigando com a área política, agora vem campanha para tudo, né? Vem a promessa, né? Porque é campanha, e para realizar isso aí leva tempo. Mas o bom é que a briga está sendo feita. Tá. Bem ou mal, nós estamos brigando, tentando cobrar resposta para aumentar esse gargalo absurdo que nós temos no Brasil, que se chama infraestrutura. Mas tem uns lutadores aí. Tá aí, Nelson Isbabo, liderança nossa, presente, lutando, nos defendendo, nos representando. Tem algumas pessoas que realmente fazem a diferença, até porque se não há cobrança, não há projeto, não há desenvolvimento e não há resposta. Precisamos de ações concretas. Nelson Isbabo, gente nossa fazendo uma comunidade melhor.